Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui hoje para continuar nossa sequência de vídeos sobre o Tasmota, aquele firmware que a gente introduziu nos nossos microcontroladores ESP8266 nos vídeos passados. Nós colocamos no D1 Mini e também colocamos num Sonoff Basic, né? Para o vídeo de hoje e para nossos próximos vídeos, nós vamos continuar usando aquele primeiro D1 Mini, né, pela facilidade de acesso aos pinos do nosso microcontrolador, certo? Poderíamos usar o Sonoff também ou qualquer outro dispositivo, mas optamos pelo D1 Mini porque ele é mais fácil de visualizar e também de fazer a solda dos fios nos terminais dele. Eu vou colocar na tela aqui então para vocês visualizarem como está o nosso setup. Vocês podem ver aqui então o D1 Mini, certo? Ele está conectado por um cabo USB que está servindo somente para fazer a alimentação dele, certo? Não tem dados trafegando por essa porta USB, apenas os mais 5 VCC e o 0 volt de uma porta USB qualquer. Aqui embaixo eu tenho um fio laranja e lá em cima eu tenho um fio preto. Este fio preto está ligado no GND, certo? No 0 volt. E está ligado aqui, ó, na garrinha da sonda do osciloscópio, no canal amarelo do osciloscópio. E o fio laranja, que também está ligado aqui na sonda, vai para o pino D8 do D1 Mini, certo? O pino digital 8, que equivale ao GPIO 15 do microcontrolador. Eu vou colocar na tela agora um outro arranjo em que a gente vai poder ver tanto o microcontrolador, quanto o osciloscópio e quanto o navegador de internet que a gente vai usar para configurar o nosso D1 Mini. Aqui está então, pessoal, à esquerda superior eu tenho a visão do osciloscópio. Logo abaixo do osciloscópio eu tenho a imagem do D1 Mini. E à direita eu tenho a janela em branco do navegador, né, onde eu vou acessar então o nosso microcontrolador, que já está aqui ligado e funcionando, ok? Ele está com o firmware que nós recém colocamos no vídeo passado. Então basta agora eu acessar aquele endereço IP que apareceu durante a instalação para a gente poder acessar a configuração dele. No meu caso aqui é 192.168.254.54. Então, como vocês podem ver aqui, a primeira tela que abre é essa, né, em que a gente pode ver aqui em cima escrito Sonoff Basic e logo abaixo Tasmota, certo? Por que Sonoff Basic? Porque, na verdade, o Tasmota, quando ele foi concebido, quando ele foi criado, ele foi pensado em cima de dispositivos Sonoff, certo? Sonoff, que são aqueles interruptores eletrônicos como este. O Sonoff Basic, ele é o mais básico de todos os equipamentos da linha Sonoff. Então é por isso que o firmware, ele acaba, ao primeiro acesso, ele acaba já se autoconfigurando para um Sonoff Basic. Apesar de que hoje em dia o Tasmota serve em N outros equipamentos, não apenas os da linha Sonoff. Mas isso acabou ficando como herança das versões antigas do Tasmota, né? Nós já estamos na versão 12. Então a versão antiga do Tasmota ela tinha somente suporte aos equipamentos Sonoff e isso acabou sendo uma herança, né? Ficou assim até hoje. No momento nós não estamos usando um Sonoff, então vai ser necessário eu primeiramente mudar a nossa configuração para um modelo que se adeque ao D1 Mini. Para isso eu vou clicar aqui no item Configuration e no Configure Module, que é a primeira opção aqui. Certo? Vocês podem ver aqui que então ele já está selecionado com o Module Type, que é o tipo de módulo, Sonoff Basic. Abrindo essa opção, vocês vão ver que existem inúmeros equipamentos da linha Sonoff que eu posso escolher, né? E também inúmeros equipamentos de outras marcas, certo? Eu estou usando o D1 Mini e não existe nenhum equipamento, nenhuma opção aqui que se adeque ao D1 Mini. Porque ele não é um equipamento pronto, ele é um equipamento de desenvolvimento mesmo, né? Já os Sonoff são equipamentos prontos, equipamentos de mercado já, né? Prontos para usar. Então eu vou escolher aqui Generic, certo? E vou salvar. E vou ter que aguardar alguns segundos, porque nesse momento o dispositivo está sendo reiniciado.
Enquanto ele reinicia, eu gostaria de explicar para vocês que existem aquelas opções todas que a gente viu ali, são templates. O que são templates? São modelos que já possuem a configuração pronta para equipamentos que eu comprar no mercado e que eu vier colocar o Tasmota. Então, se eu compro um Sonoff Dual, ou um Sonoff 4CH, ou um Sonoff POW, TH, enfim, eu vou ali simplesmente seleciono a opção correspondente ao modelo e o próprio Tasmota já tem todo o mapeamento de quais pinos, né, quais GPIOs estão em cada componente do equipamento. Como, por exemplo, qual é o pino que vai para o primeiro relé? Qual é o pino que comanda o segundo relé? Qual é o pino que comanda o LED? Qual é o pino que está ligado ao switch, ao botãozinho, né? Enfim, cada GPIO vai ter uma função nesses equipamentos. E é diferente de um para o outro. Então, se eu compro um Sonoff Basic, vai ter um mapeamento. Se eu já comprar um Sonoff Dual, ele já vai ter um outro mapeamento. Se eu comprar um Sonoff 4CH, outro mapeamento ainda. Então, os desenvolvedores do Tasmota já se preocuparam com isso e já deixaram prontinhos para a gente escolher os templates. Basta eu escolher o template certo e salvar e pronto. Ele já vai montar tudo que eu preciso para poder utilizar aquele dispositivo, não mais com o firmware original, e sim com o Tasmota, certo? Então, como eu estou usando aqui uma plaquinha genérica, eu escolhi então Generic, vejam que ele já alterou aqui em cima agora para Generic, e Tasmota porque ele está com o nome default, eu posso dar o nome que eu quiser para esse dispositivo, tá? Então ele está com o nome default que é Tasmota, eu poderia colocar qualquer outro nome, poderia colocar teste, poderia colocar desenvolvimento, poderia colocar um nome qualquer, enfim. Bom, pessoal, esse fiozinho aqui laranja, como eu falei anteriormente, ele já está conectado ao D8, né? A porta digital 8, que já está conectada no osciloscópio e no momento ele está com um sinal em nível 0, certo? Essa linha que vocês estão vendo no canto superior esquerdo é o osciloscópio mostrando então a saída do pino D8 nesse exato momento do meu D1 Mini. Eu não tenho nada configurado nele ainda, por isso até que ele está no nível baixo, certo? Que é o nível default para as portas digitais. Vamos voltar aqui em Configuration e Configure Module e vamos encontrar aqui o pino D8. Aqui está ele, ó, pino D8, que já está aqui escrito, ó, equivale a GPIO 15. Então o que eu vou fazer aqui nessa tela, pessoal? Eu vou escolher nessas caixas de opções qual é a função que eu quero dar para este pino. E por que eu vou escolher aqui no D8? Porque eu já tenho o fiozinho soldado no pino D8, que já está conectado ao meu osciloscópio. Então eu quero controlar esse pino, controlar a saída dele e ver qual é que é o resultado na tela do osciloscópio. Então primeiramente eu vou escolher uma opção em que eu consiga habilitar e desabilitar, ou seja, criar um sinal alto e um sinal baixo, um sinal 1 ou sinal 0, ou sinal ligado e desligado, enfim, como vocês queiram chamar, para o pino 8. Para isso eu vou escolher a opção Relay, tá? Não esqueçam, opção Relay. Quando eu escolho a opção Relay, é como se eu estivesse dizendo para o Tasmota o seguinte: estou colocando no pino D8 um relé e por isso o Tasmota vai entender que eu devo precisar de uma chave, né, para poder ligar e desligar esse relé. Como eu não conectei outros pinos, em outros switches, nem nada, ele já coloca aqui para mim essa opção, ó, um botãozinho na tela inicial escrito Toggle, que é o que? Trocar, inverter, certo? Então no momento está em off aqui. Aqui em cima ele já me diz o status daquela porta D8 que eu escolhi na configuração. Como vocês podem ver no osciloscópio, o sinal está no nível 0, portanto off, desligado. No momento que eu clicar em Toggle, aqui vai aparecer On, ligado, e vocês podem ver na tela do osciloscópio que o sinal foi para 3,3 volts. Antes ele estava aqui, nível 0. Vou clicar mais uma vez em Toggle para ele inverter novamente o sinal. E lá está, voltou para o nível 0. Então, na eletrônica analógica, a gente pode falar em 0 volts e 3,3 volts.
certo? Aqui é o nível 3,3 volts. Aqui é o nível 0 volts. Já na eletrônica digital, eu posso dizer que isso aqui é o nível lógico baixo e este é o nível lógico alto, certo? E numa linguagem mais comum, eu poderia dizer que este é o nível desligado, este é o nível ligado, ok? Muito bem, bem fácil, né? O que significa isso, pessoal? Significa que no pino 8 do meu controlador, no pino 8, que existe esse cabinho laranja ligado, já está saindo nesse momento uma tensão de 3,3 volts, certo? E uma corrente máxima de 8 miliamperes. O que eu posso fazer com isso? Posso ligar direto um relé? Não, eu não consigo. O relé ele consome em torno de 50, dependendo do relé, 50 miliamperes. Então, claro, eu vou precisar criar um pequeno circuito que dê mais corrente para o acionamento de um relé. Nós vamos chegar lá. Mas eu poderia muito bem colocar um LED. O LED com 8 miliamperes ele já consegue acender com um brilho interessante, né? Para a gente poder ver. No momento eu não vou ligar o LED ainda, certo? Vou manter aqui no osciloscópio porque a gente vai explorar um pouquinho de outras funcionalidades aqui do nosso Tasmota. Mas enfim, tendo esse circuito desse jeito, bastaria eu colocar então aqui este fio laranja na base de um transistor e polarizar ele corretamente, claro. No coletor dele eu colocaria o relé e já teria um circuito funcionando, né, para poder controlar cargas bem maiores. Quando eu clico em off, este sinal aqui vai para nível baixo, o transistor pararia de conduzir, invertendo a posição do relé. Ok? Eu vou voltar aqui na configuração do módulo e lá no meu pino 8, eu vou selecionar outra opção. Eu vou selecionar a opção PWM. Vejam que existe aqui a opção PWM. E vou clicar em Save. Vou aguardar alguns segundos, porque nesse momento ele está reiniciando. E vocês vejam que a tela inicial já ficou um pouquinho diferente. Eu não tenho mais aquele botão toggle sozinho, né? Ele ficou um pouquinho para baixo. E surgiu aqui em cima do toggle uma barra horizontal com um sliderzinho, com um pontinho aqui que eu posso escorregar para a direita ou para a esquerda. O que é isso? É o nosso Duty Cycle do PWM. Afinal de contas, eu selecionei para o pino D8 agora um PWM. Então veja que ele já fez aqui uma tela para eu poder controlar o meu PWM, certo? Vejam que no osciloscópio não está saindo sinal nenhum ainda. Por quê? Porque ele está em status desligado. Vamos ligar o nosso PWM clicando aqui em Toggle. E vejam que na tela do osciloscópio já apareceu ali um PWM, certo? Já apareceu ali um formato de onda quadrada com um determinado Duty Cycle. Se eu escorregar essa barrinha para a direita, vejam que o nosso Duty Cycle ficou maior. E se eu escorregar um pouco mais ainda, ele fica bem próximo do 100%. Vamos mais um pouco. E mais um pouquinho ainda. Olha lá, ó, quase 100% de Duty Cycle. Estão vendo o PWM aí? Perfeito, né? E se eu for para a esquerda, naturalmente ele vai diminuir bastante o nosso Duty Cycle. Agora estou com bem menos que 50%. Aqui já estaria com algo próximo a 10%, eu imagino. Certo? Então, olha só. Basta eu escorregar o nosso slider para os lados e o Duty Cycle vai respondendo conforme a posição que eu deixar aqui o slider, certo? Vejam que quando eu coloco na metade, ó, não fica exatamente 50% de Duty Cycle, o que significa que essa barrinha ela não é uma barrinha linear. Ela aparenta ser uma barrinha logarítmica. Mas isso não importa muito, né? Porque é uma indicação visual aqui. Ó. Vamos supor que eu quero aumentar o Duty Cycle, eu simplesmente venho para cá, não tem uma indicação se está em 50%, 60%, 70%. Eu sei que quanto mais à direita, maior o Duty Cycle. Quanto mais à esquerda, menor o Duty Cycle. Então significa o quê? Que agora, na saída D8 do meu microcontrolador, está saindo um sinal PWM prontinho já, que varia de 0 a 3,3 volts. E também com uma corrente máxima de 8 mA, certo? Então, se eu quiser fazer qualquer utilização desse PWM, muito provavelmente eu vou precisar de um circuito que consiga amplificar um pouco a corrente, certo? Porque 8 mA é muito pouco para a maioria das aplicações.
mas é mais do que suficiente para polarizar, para excitar um transistor que aí sim pode controlar cargas maiores. Existem outros parâmetros referentes ao PWM que podem ser modificados, como por exemplo a frequência, certo? Eu não sei se dá para ver ali, mas acredito que não, tá? Mas está numa frequência de 977 Hz esse PWM. Eu posso aumentar, eu posso diminuir essa frequência de acordo com os limites do Tasmota sobre este equipamento que eu estou usando, que é o D1 Mini. Então o Tasmota, para esse equipamento D1 Mini, ele consegue ir até 4 kHz de frequência PWM. Se eu colocar outros modelos de processadores da linha ESP, como o ESP32, eu consigo chegar em frequências bem maiores no PWM. Mas ainda assim, na maioria dos casos, pelo menos os que eu fiz até hoje, que eu utilizei até hoje, 2 kHz já está mais do que suficiente para a maioria das aplicações PWM. Se for um amplificador de som, né, aí claro, a gente tem que trabalhar com frequências bem maiores, porque isso vai estar ligado diretamente à fidelidade do som que a gente vai produzir no alto-falante, certo? Mas para outras aplicações como controle de iluminação, intensidade dos LEDs, ou até uma composição RGB, alguma coisa assim, a frequência de 1 kHz, 2 kHz, ela está bem além do suficiente, ok? Então vocês viram como é simples, como é rápido gerar um sinal PWM utilizando um controlador ESP, utilizando na verdade o Tasmota, né, em cima de um controlador ESP. Porque eu acredito que a parte mais difícil na utilização de um microcontrolador é a programação desse microcontrolador. Não é muito fácil, né? A pessoa tem que ter uma boa habilidade de programação, de lógica de programação, para conseguir produzir um PWM de qualidade, né, utilizando qualquer que seja o microcontrolador. Então o Tasmota ele resolve tudo isso para nós e ainda monta uma interface que é acessível por qualquer navegador de internet, porque é uma interface muito simples e que eu consigo controlar inúmeros parâmetros das funções que eu dou para os pinos. Ligar, desligar, o PWM e também informações que chegam, né, no microcontrolador quando eu coloco o pino como entrada, porque até agora, nesses dois exemplos que a gente fez aqui, nós colocamos os pinos como saída, eles estão sendo saídas de sinal, entre 0 e 3,3 volts, ligado e desligado, ou então sinal PWM, ou até eu poderia acionar a minha saída analógica, né? Mas eu também posso selecionar algumas opções lá, em que eu transformo esse mesmo pino D8 em um pino de entrada. Então eu posso colocar ali no meu pino D8 algum sensor, um sensor de luz, por exemplo, ou um sensor de temperatura, enfim. E daí ele vai receber do sensor uma informação. Então isso também fica muito fácil, porque basta eu vir aqui no Configuration e Configure Module, e daí no pino correspondente eu vou lá e escolho qual é a função que eu estou dando para o meu pino. Nós testamos aqui com Relay, nós testamos com PWM e podemos colocar, por exemplo, aqui AM2301, que é um sensor de temperatura e de umidade muito conhecido no mercado. Então, se vocês forem em alguma loja ali ou no Mercado Livre e procurar por AM2301, vocês vão ver lá que é um sensor de temperatura e umidade num módulo só, e que o pino de dados desse controlador é apenas um fio. Vocês vão alimentar ele com o mais VCC e 0 volts, e ele vai ter um terceiro fio que vocês vão ligar no pino que vocês escolherem do nosso microcontrolador. E escolhendo essa opção AM2301 é tudo o que precisa para fazer esse controle de temperatura funcionar, certo? Nós vamos fazer esse teste prático no próximo vídeo para esse não ficar tão extenso, certo? Então vamos continuar aqui. Vocês podem ver aqui do lado da opção PWM, ou então da opção Relay que eu coloquei antes, que tem o número 1. Por que isso, certo? Por que tem esse número 1 aí? Vamos colocar de novo aqui em Relay, e vamos supor que eu quero dar uma função igual para um outro pino, para o D5, por exemplo. Então eu vou vir aqui e colocar Relay também, certo? Porque agora eu quero dois pinos, não só mais o laranja. Eu vou colocar mais um outro fio agora
na entrada, no pino D5, porque eu vou controlar um outro relé agora, um segundo relé, certo? Eu vou controlar 2 relés. Então, basta eu vir aqui, seleciono o relé, só que eu tenho que dar um número diferente para o segundo relé, certo? Então, eu tenho o relé 1 e o relé 2. E eu posso ir colocando relés nas outras portas até chegar em 8, que é o máximo de relés que o Tasmota suporta em um único ESP. Ok? Fazendo isso e clicando em Save, o que vai acontecer? Na tela inicial, em vez de ter apenas um botão que controla um único relé, eu vou ter agora 2 botões que controlam 2 relés. Vejam que ele não esqueceu, ó, que antes, quando eu estava com a opção relay naquele pino, eu tinha deixado ele ligado. Então agora ele continua ligado, ele lembra que ele ficou ligado antes, né? Então quando eu volto a configuração para relay, ele volta ao status que ele tinha antes. Já o outro não estava ligado, então ele continua desligado. Eu não tenho o osciloscópio ligado aqui neste pino, mas eu posso fazer uma experiência rápida ali com a segunda sonda do osciloscópio. Vocês vão poder ver que vai funcionar da mesma maneira o 1 e o 2 de maneiras independentes. Vejam que esse aqui, ó, funciona. Eu clico em on, aliás, eu clico em toggle, ele vai para on e off, e o osciloscópio responde lá da mesma maneira, certo? Agora, deixa eu só ver qual é o pino que eu utilizei aqui. Foi o pino D5. D5, deixa eu ver se ele está acessível. Ele está bem acessível, então vamos lá. Vou voltar para a tela inicial, clicando em Configuration. E agora Main Menu. E agora eu vou pegar a segunda sonda do meu osciloscópio. Aqui ela. Deixa eu ligar aqui. Vamos acionar a segunda entrada dele. Eu vou segurar aqui com a mão mesmo. D5. Podem ver que D5 ele está em nível baixo. Quando eu clico aqui agora no Toggle 2, veja que ele vai para o nível alto também. Agora os dois estão em nível alto. Ó, tirei de nível alto, coloquei em nível alto. As duas estão ligadas. Vou desligar o primeiro, ficou só o segundo ligado. Vou desligar o segundo, ficaram os dois desligados. Bacana, né, pessoal? Muito fácil e rápido de fazer controles. E eu posso fazer qualquer combinação também. Da seguinte forma. Eu vou deixar aqui o nosso D8 com relay 1 e vou colocar em D5 o nosso PWM. Vamos lá, PWM. Tá? E posso deixar em 1 ali porque eu tenho um relé e um PWM. Então agora o pino D5, que é esse que eu estou segurando aqui com o osciloscópio, é um PWM. E o outro é um relé. Vamos esperar ele montar a tela inicial. Aí está ela. Toggle 1 continua sendo o meu relé, que está no pino D8, certo? Ligado e desligado. Já o 2, agora, ele é um PWM. Quando eu ligar aqui, ele já vai fazer um sinal PWM na minha entrada 2, certo? Deixa eu só controlar o trigger melhor aqui. Ele está trigando pelo canal 1, vou trigar pelo canal 2. Aí. Então vocês podem ver, ó. Tô com um PWM no pino D5 e tô com um relé no pino D8. Ó. Pino D8 ligando e desligando, ó. Não interfere em nada no meu PWM. Assim como, se eu mexo aqui no PWM, ó, não interfere em nada no nosso pino D8, que é aquele que fica só ligado e desligado. Ó. Eu vou lá e desligo. Beleza, PWM continua ok. Venho para cá, diminui o duty cycle. Vou desligar também o PWM. Pronto, os dois desligados.
Bacana, pessoal? Acho que ficou bem bacana essa demonstração, né? Vamos desligar aqui então o canal 2. Tirar aqui. Vamos dar uma última espiadinha aqui na nossa configuração do módulo. Vejam que eu tenho aqui, ó, todos esses pinos aqui para eu selecionar o que eu quero que eles façam, certo? Que são todos esses pinos que eu tenho aqui e aqui, na parte de baixo e na parte de cima, que é, ou nas laterais, vamos dizer assim, né, do nosso controlador D1 Mini. O que é importante saber, tá, pessoal? Que a nossa entrada A0, essa última que aparece aqui, é uma entrada analógica. Nesse pino, eu tenho que tomar cuidado porque o máximo que ele suporta não é 3,3 volts. O máximo que ele suporta é 1 volt. Então eu tenho que sempre cuidar com isso, porque se eu coloco mais do que 1 volt neste pino, eu vou acabar queimando a entrada analógica do microcontrolador. Não façam isso, tá, pessoal? Coloquem sempre um divisor resistivo, de forma que o sinal entregue nesse pino nunca ultrapasse 1 volt. Uma coisa bem legal também do Tasmota é que além do PWM, eu tenho a opção aqui de PWM-I, e no relé eu também tenho a opção de relé-I. O que significa isso? Ele vai apenas inverter o nosso PWM ou inverter o status do nosso relé. Ah, por que isso? Já vou explicar para vocês. Deixa ele montar a telinha inicial e vocês vão ver agora que quando a chave está em posição desligado, quando o status aqui é desligado, o sinal no osciloscópio está mostrando sinal alto, ou seja, ele inverteu. E quando aqui eu digo que está ligado, lá no osciloscópio aparece desligado, aparece 0 volt. E no PWM é a mesma coisa, certo? Se eu colocar de volta aqui D5, vamos lá, vamos ligar o nosso canal aqui no osciloscópio. Vocês podem ver que o nosso PWM ele está desligado, off, certo? Mas lá está alto o sinal, que é este aqui de cima, certo? Não sei se dá para ver a diferença das cores, mas esse aqui de cima é o azul, este aqui é o amarelo. O azul, que é esse que eu estou segurando na mão, que está indo para o D5, nosso PWM, ele está desligado, mas está mostrando nível alto. Se eu ligar e colocar em 100% o nosso Duty Cycle, vamos colocar bem aqui no finalzinho, Duty Cycle de 100%, ele fica praticamente, ó, desligado. Ou seja, ele está invertendo a nossa saída. Quando eu boto um Duty Cycle muito alto, ele está fazendo lá um Duty Cycle, na verdade, muito pequeno. E quando eu boto ele muito baixo, lá ele fica muito alto. Por que acontece essa inversão? Para que ela serve? Certamente vocês vão ter que, muitas vezes, como eu disse antes, utilizar um transistor para amplificar a corrente de saída desses pinos, que é muito pequena. Só que colocando um transistor, vocês muitas vezes vão estar invertendo o sinal. Ou seja, vocês colocam na base de um transistor um sinal alto e vocês coletam lá no coletor um sinal baixo, porque ele está conduzindo. E ao contrário também, se eu deixo um sinal baixo na base, o que vai acontecer? Se eu coloco um sinal baixo na base, ele não vai estar conduzindo, portanto o meu coletor vai estar em nível alto. O transistor também está invertendo. Então, se eu coloco aqui na saída do Tasmota um sinal 1, lá no transistor sai 0. E se eu coloco aqui 0, lá no transistor sai 1. Então, para inverter essa inversão, eu tenho essa opção de vir aqui na minha configuração do Tasmota e usar a inversão, sem eu precisar programar nada, sem eu precisar usar nenhum artifício na eletrônica para fazer isso. Eu simplesmente inverto o meu sinal. Nós vamos ver isso na prática também. Não sei se eu fui claro o suficiente. Então é isso, pessoal. Para não ficar muito extenso o vídeo de hoje, eu vou encerrar por aqui e vai ficar bastante coisas para a gente ver nos próximos vídeos. Não deixem de acompanhar o canal. E se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro nesse conteúdo de hoje, por favor, escrevam aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!